Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje estamos dando continuidade à entrevista com o professor Alfredo da História, conversando sobre missões evangélicas, como foi no programa passado. Alfredo, uma coisa que chamou a atenção no programa passado é que você compara muito o que foi feito com os Waimiri, os Waiwai, desculpe, e os Yanomami. Os Yanomamis, a missão de evangelização foi alvo do seu doutorado. Conta com mais detalhe pra gente. O que é que você procurou especificamente no doutorado? Ok, primeiramente, bom dia a todos aqui da mesa, bom dia também ao telespectador. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Sim, de fato, a minha pesquisa ela se divide em dois momentos. Como nós tratamos no programa passado, o mestrado foi trabalhando os Yanomami, e o que eu chamo de não conversão dos Yanomami. Então, o trabalho da missão foi frustrado nesse sentido. E o meu doutorado, ele se baseou nos Waiwai, onde aí sim há uma conversão bastante significativa. Para se ter uma ideia, eu acho que eu mencionei isso no programa passado, mas eu repito. Mapuera é uma aldeia que possui, em média, pouco mais ou pouco menos de 1.000 indígenas. E Mapuera é o Waiwai ou... Waiwai, né, que é a base do meu doutorado. Eu inclusive estive nessa aldeia, passei um tempo com eles lá. Estima-se que 98% ou mais é formado por cristãos. Tanto que a liderança dessa grande comunidade, ela se dá em dois flancos. Você tem o Tuxaua, mas o Tuxaua, eu comparo muito com o Irã, né? Porque você tem o Tuxaua, mas o Tuxaua está submetido a um colegiado de pastores. Tal é a grande influência do cristianismo nessa aldeia. Deixa eu entender, você falou essa comunidade tem cerca de 1.000 pessoas, né? Isso, pouco mais, pouco menos. 98%, vamos botar aí 980 pessoas já são cristãos. Isso. Você tem ideia a idade dessa comunidade? Porque o que me deixa curioso, a gente entrevistou o professor João aqui, que trabalhou no México. Sim. Ele falou que João Paulino, que isso é uma característica forte lá também no México, a influência das religiões evangélicas, sim, pentecostais, sim, nessa mudança de cultura de religião. Só que lá ele comenta que o processo histórico é muito longo. Então, quer dizer, o pessoal já esqueceu um pouco as tradições astecas e tem muito evangélico. No caso desses Waiwai, porque como os Yanomamis, o contato deles com o não índio é razoavelmente recente, diferente do pessoal lá do México. E você dizer que 98%, ou seja, quase a comunidade toda se converteu, não pratica mais nada. Como é a história dessa comunidade? Tu tem ideia? Sim, tem o processo histórico. Inclusive, o processo histórico pontual entre os Waiwai, ele traz aquilo que nós historiadores chamamos de continuidades com o processo mexicano.
Porque você tem... Vamos falar primeiro do México. Tem um autor chamado Serge Gruzinski, ele tem um livro chamado A Colonização do Imaginário, que é um livro fantástico, ele vai mostrar como se dá esse processo de incorporação, que é o termo mais correto, de incorporação do cristianismo por parte dos astecas, ou dos mexicas, como são os dois nomes. O que vai acontecer? Você tem uma guerra, sendo bem sintético aqui, você tem várias guerras entre os astecas e os europeus, mas quando que há o start, né, do ponto de vista histórico, você pode detectar nesse processo de incorporação do cristianismo no México? É quando um indígena, ele diz ter uma visão de Maria. Ele afirma que viu Maria, mãe de Jesus, né? Ele teve um momento assim de êxtase e tudo, e ele então viu e ele divulga. E isso criou um impacto muito grande entre os astecas, e é aí que você tem um processo de conversão. Entre os Waiwai vai acontecer algo muito similar, há uma continuidade. Por quê? Você tem um xamã, que eles chamavam de Iascomo, que é Eucá. Eu até mencionei um pouquinho sobre ele no programa passado. E ele é um Iascomo, ele é um xamã, e obviamente ele é inimigo, né, desse ocidental, desse missionário que vem para tentar violar toda a visão religiosa que ele tem. Inclusive, há relatos sobre isso antes dos missionários chegarem, eles dizem: os matadores brancos estão chegando para nos matar. E os Waiwai, inclusive no início, tentaram matar os missionários. Eles criaram situações para exterminá-los e não conseguiram. O que vai acontecer? O problema é que com esse contato com os ocidentais, seja pelos missionários, mas principalmente por andarilhos, garimpeiros, comerciantes que andavam por lá, eles começam a adquirir doenças que não tinham antes. Eles não tinham como lidar com isso. Sarampo, gripe, etc. E aí o que acontece? Esse xamã, que é muito famoso, ele era afilhado de um outro xamã muito mais famoso que chamava Foliô. Eucá era cria de Foliô. Ele não conseguia mais curar as pessoas, porque não tem como. Quer dizer, você tem uma gripe, vai morrer. Você tem um sarampo, você vai morrer. O indígena morre. Esses contatos, esse contato com os ocidentais, ele traz muito prejuízo, sobretudo nesse sentido, na área da saúde. E o que vai acontecer? Os missionários curavam. Então ele entra numa crise muito forte. Tanto que, eu acho que eu também mencionei isso no programa passado, tanto que ele via o missionário dando uma aspirina. O que ele ia? Ele ia para os igarapé, pegava a pedrinha branca, colocava na bolsa dele. Quando ele ia fazer o xamanismo, ficava dando pedrinha branca pro sujeito engolir, porque ele achava que aquilo iria curar. E aí, quando morre uma jovem que é muito próxima a ele, e ele não consegue, ele entra numa crise profunda. Há dados, eu não sei se isso procede, mas inclusive com um sentimento de suicídio. Ele diz assim: os meus récuras, porque o que eles acreditavam? Que o peito do xamã era habitado por récuras, e o récura dele era o porco do mato, que era um dos mais fortes. E ele diz assim: o meu récura são espíritos? É porque não é bem... Porque quando a gente fala assim, são espíritos, a gente está fazendo uma avaliação a partir da nossa estrutura de raciocínio, mas deles é diferente, porque é o seguinte: para eles, os porcos do mato não são animais, eles não têm essa visão. Porque, por exemplo, o que na visão ocidental, né, construída pelo racionalismo, nos separa dos animais? Não é o corpo, porque o corpo tem narina, tem olhos, né? Se você vê um chimpanzé, um cão, ele vai ter narina, vai ter pelo. Não, o que nos separa é o quê? O espírito. Seja a alma do ponto de vista religioso ou a racionalidade do ponto de vista da filosofia. É isso que me faz diferente de um cão. Isso é a nossa estrutura aristotélica. Dos indígenas é diferente. O que de fato une a todos é o espírito. E o que difere é o corpo. Então eles olham para um porco do mato, ele vai ver que a estrutura física dele é muito diferente da dele, mas ambos possuem o mesmo espírito. E eles ainda dizem que, num dado momento, quando os porcos do mato estão num lugar onde não há mais nenhuma outra aldeia, eles tiram aquela capa física e são todos gente. Então,
Por isso que é muito complicado isso. Então o Récora, por exemplo, a Eucá, ele tem afirmações onde ele conversava, vinha um porco do mato, que era o líder, o Iascomo, né, o xamã daquela aldeia, vinha conversar com ele. E aí ele dizia assim, irmãozinho, e ele chamava de irmão, pequeno irmão mesmo, irmãozinho, onde é que você vai estar? E aí o líder dos porcos dizia, a gente vai estar em tal lugar daqui a tantas luas. Ele disse, irmãozinho, nós vamos guerrear com vocês. Ele disse, tá bom, mas então faz o seguinte, prometa que você vai poupar a mim e a minha família. E o resto você pode brigar. E assim, os próprios missionários, eles reconhecem que muito dessas previsões aconteciam. Eles iam naquela lua, lá e naquele lugar estavam os porcos, e eles iam lá e matavam. E, então assim, por exemplo, quando um porco matava um indígena, não é essa ideia, um bicho me matou. Não, foi um guerreiro. Um guerreiro me matou. É por isso que não existe essa noção de canibalismo entre os indígenas. Aliás, canibalismo entre os indígenas é tabu. E olha só que coisa interessante. Quando um Waiwai, por exemplo, antes da conversão, ele por conta dessa união espiritual, ele se torna um porco do mato, por exemplo, então significa dizer que se ele porventura comesse carne de um alemão, ele não é um homem comendo um homem, é um porco do mato comendo um alemão. Tem até a história do Staden, quando ele foi preso lá pelos indígenas, e o líder estava comendo carne humana. E ofereceu para o alemãozão disse, não, nem os animais mais brutos da natureza cometem canibalismo como eu manteria. E aí o indígena olha para ele e caçoa, dizendo assim, tá uma delícia, eu sou um jaguar. Tanto que, agora, olha o outro lado. Eucá, por exemplo, era proibido de comer carne de porco, porque é o Récora dele. Se ele comesse carne de porco, ele estaria cometendo canibalismo, e isso era tabu entre os Waiwai. Ô, Alfredo, essa história, o começo da conversão, a gente está falando de quanto tempo? 50 anos, 70? Pronto, os primeiros contatos com os Waiwai aconteceu por volta de 1943, 44. Ou seja, a 60, 70 anos. Isso, exatamente. Tem um livro que é um naturalista chamado Goep. Ele, vocês sabem disso, né? Que muitos naturalistas vinham no passado para avaliar plantas, essas coisas todas. E ele tem um livro que o nome é Waiwai. Esse livro foi escrito em 53 e o processo de conversão ainda estava no início. Você tinha todo um embate entre essas questões. Tanto que o que mais chocou a aldeia foi quando o Eucá disse, eu vou comer porco. Ele disse, não faça isso porque a nossa aldeia vai acabar. Eu vou. Veio a vara de porco, ele pegou a espingarda, matou o porco, mandou a mulher dele preparar. A esposa dele chama Armuri, ela tá viva, mora inclusive em Boa Vista hoje. E aí o que acontece? Ele comeu a carne de porco, aí disse, ele vai morrer. Todo mundo cruzou os braços e disse, esse bicho vai morrer. Ele é um canibal, sem vergonha, né? Como é que tá comendo o semelhante dele? E não morre. Ele passa dia, entra dia, ele não morreu. E aí perguntam para ele, por que você não tá morrendo? Aí ele usa a narrativa missionária. Ele diz assim, porque eu sou cristão, etc e tal. E o povo começa a perceber, ele diz, olha, e essa força é maior, ela cura as doenças e tal, etc, etc. Roberto, isso criou um impacto tão grande que a aldeia, eles moravam em Canaxém. Canaxém foi uma aldeia criada pelos missionários. Canaxém significa literalmente Deus te ama. Porque Deus em Waiwai é Can. Por que é Can? Porque eles não têm a letra G na linguagem deles, não tem nenhuma palavra com esse som G. Deus em inglês é God. Então quando eles perguntaram, que Deus é o de vocês? Eles diziam God. Quando eles tentavam falar, o G não sai, né? Aí ficou Can. Can é God, né? Eles criaram essa aldeia artificial, onde eles colocaram ali escola, enfermaria, etc. E houve um êxodo, não só de outras aldeias Waiwai para ali, mas também Riscariana, Tirió, eles foram para lá. E aí, apenas como curiosidade, em 73, com o problema do regime socialista na Guiana, e aí os missionários, sobretudo norte-americanos e canadenses, começam a ter problema, né, por conta das ideologias
contrastivas, aí eles, junto com um coronel brasileiro da aeronáutica, chamado, ele era coronel Teles Camarão, eles providenciam o êxodo desse povo ali na nascente do Essequibo para Mapuera, que é uma região ali do Pará, próximo a Roraima. Isso foi em 73, mais ou menos. Então, quando você tem a migração, já é uma migração onde todos são cristãos. Agora, deixa eu continuar a minha pergunta, Alfredo. Você fala, então, que há 70 anos atrás houve um grande conflito, vamos dizer assim, um conflito existencial. Sempre há. Todo trabalho missionário gera grandes conflitos. Você fez um comentário que eu achei assim, hoje eu diria que é um comportamento meio que inocente, meio que romântico, lá do xamã dando pedrinhas para a pessoa comer, quer dizer, né, que achava que ia curar. Só que isso é 70 anos atrás. Em 70 anos muda muita coisa. É óbvio que os índios hoje não tem mais aquela cabeça que tinha 70 anos atrás. Sim. Houve muita aculturação, muita convivência com outras pessoas. Como é que está hoje? Tá entendendo? Você sabe dizer como é que está hoje essa questão religiosa? Porque você falou que 98% da população de Mapuera sem contar virou cristã. Pacoba, que existem aldeias Waiwai que são bem menores, onde todos são crentes. E eles não vivem isolados, eles têm contato com outras pessoas. Como é que está se dando esse processo? Você sabe como é que está? Eles estão tendo acesso a outras religiões, a outras formas de pensamento. Será que não está esse isolamento que não existe mais, está mudando a cabeça deles? Você sabe falar alguma coisa? Veja bem, se eu entendi sua pergunta. O que houve e há é um controle, né? Por quê? Porque agora a religião cristã é a cosmovisão, né? Ou a cosmologia, seja como for, é a visão de mundo deles. Porque os indígenas, na verdade, eles não têm religião. Eles têm uma visão de mundo que é baseado na religião tradicional. É isso. Nós ocidentais, racionalistas, aqui dizendo, não, eu sou professor, sou pastor, sou médium, sou babarolixá. Então a gente cria essas divisões. Ele não. Ele, o mundo todo, está inserido naquilo. E a vida dele, obviamente, é lidar com essas, vamos chamar de entidades. O que há é o que eu chamo de um deslizamento. Quer dizer, ele sai da religião tradicional e vai para a religião cristã. Tanto que houve e ainda há um controle muito forte com relação ao cristianismo. Eu soube que em Mapuera, rapaz, parece uma cidadezinha, né? 1000 indígenas ali. E eu soube que alguns estavam, vamos dizer assim, começando a trazer as práticas xamânicas. O que acontece? Quando os líderes sabem disso, eles agem. Eles agem com bastante força, chama, às vezes disciplina, que é o processo deles, vamos dizer assim, é a forma como hoje eles lidam com essa situação. Agora, é claro que, por outro lado, nunca, do ponto de vista cultural, nunca você tem um controle. Por exemplo, o missionário, seja ele católico ou protestante, ele leva a sua religião, a sua pregação, e aquele indígena vai se tornar exatamente como ele quer. Não, você tem uma construção aí, você tem todo um processo, que é o que a gente chama de interculturalidade, ou a gente chama de assimilação. Eu não vou entrar nesse lado que vai ficar chato, vai ficar muito técnico, mas obviamente não é a mesma coisa. Quer dizer, há um cristianismo uai ali, né? Nessa construção. Agora, eles evitam, eles têm muita vergonha. Eu fiquei impressionado com isso, porque na época da minha tese de doutorado, eu perguntava para ele porque eu queria saber. Existiam alguns que já haviam se convertido naquela época. Em que ano você fez doutorado, Alfredo? Foi 2004. Foi em 2004. E aí o que acontece? Eu perguntava para eles sobre Eucatã. Eu li muito sobre cosmologia Waiwai antes da conversão, e Eucatã era a grande entidade que eles temiam, né? Representada pelo jaguar ou pela onça, né? Então eles tinham.
Rapaz, era impressionante. Tava a equipe de líderes e pastor perguntava, me fale de Eucatã. Eles diziam, não. Eucatã é Satanás, né? Não. Eu disse, não, mas eu queria que você falasse, você é mais idoso, você fale sobre Eucatã, fale como você... Não, é simples, Eucatã é Satanás, e pronto. Então eles têm um, vamos dizer assim, um sistema de controle, né, da narrativa religiosa e tudo, porque eles querem esquecer, é o que o Michel Certeau, que é um filósofo e historiador, diz, é o não dito, né, o que deve ser esquecido. Então para eles é isso. E eles têm uma certa vaidade por serem cristãos. E tem mais, os Waiwai, eles realizam também trabalhos missionários. Eles fazem equipes e vão por exemplo, os Waimiri Atuari, eles vão lá e pregam, dizem que eles têm que sonar. E aí vai muito dos valores, eles dizem, olha, minha religião é muito melhor que a sua, tal, você tem... Mas, Alfredo, aí eu fico pensando, você diz pra mim que quando um missionário tenta converter alguém, ele nunca converte da forma como ele imagina. O indígena não. O indígena não. Tá. Isso. Né? Então você falou até de um cristianismo Waiwai. Isso. Aí a minha pergunta é, esse missionário Waiwai, quando ele se torna missionário, ele não vai criar, de certa forma, converter um tirió, por exemplo. Um tirió que vai ter um cristianismo Waiwai cristão, ou seja, ele começa, é tipo aqui, quem conta um conto aumenta um ponto. Exato. Ele não vai, de certa forma, sei lá, deturpando a missão cristã, de certa forma. No caso dos Waiwai... propagando, sei lá, não vou botar como erro, mas, sei lá, uma visão diferente da original? No caso dos Waiwai, você já tem hoje líderes cristãos que já saíram e fizeram seminários teológicos, por exemplo, no Brasil afora, no Mato Grosso, em São Paulo. Eles vão, se formam em teologia, só que são, obviamente, instituições endógenas, né? Não são cursos superiores, mas é um curso de teologia onde ele estuda. E há um outro aspecto também, é que a mentalidade Waiwai já está muito baseada na nossa mentalidade binária aristotélica. Então eles têm muito isso, essa questão da nossa estrutura, a estrutura mental. Mas, Pacoba, tem um sermão interessante do Padre Vieira, que ele diz o seguinte, é o Mármore e a Murta, onde ele vai dizer o seguinte, ele diz que o cristão europeu, isso obviamente ele escreve na sua época, né? O cristão europeu é mármore. Então o missionário vai lá, talha o mármore e se afasta, volta 80 anos depois, está o mármore lá intacto. Ele vai dizer, o indígena não, é murta. Então você corta com tesouras uma forma geométrica na murta. Você volta um mês depois, já tem uma ponta aqui, outra ponta ali, já tem uma ponta lá. Então, então isso significa dizer que a prática missionária entre os indígenas é de presença missionária. São muito raros as comunidades indígenas onde não há a presença do missionário ocidental. Exatamente por conta disso, que é, de certa forma, para tentar manter todo o arcabouço teológico naquele lugar. De fato, o indígena ele vai construir um cristianismo que vem da sua própria experiência, da sua própria vivência. Todavia, os Waiwai, eles passaram décadas com missionários. Ainda hoje você tem missionários que estão em contato com ele, que é uma forma de tentar manter o mínimo possível da narrativa teológica cristã. Além do que, como eu disse, tem líderes Waiwai que fizeram seminários, eles fizeram, enfim, então ele tem toda uma conformação em termos de raciocínio voltado para a religião cristã. Alfredo, você comentou há pouco que a viúva do Eucar mora aqui em Armuri, em Boa Vista. Para a gente localizar geograficamente, onde fica essa aldeia Mapuera? Mapuera fica, vamos imaginar... Dando como referência ali Vamos sim. O Letem. Não tem ali, você não tem ali o Amazonas, Roraima e o Pará? Ali não tem um momento ali que eles se juntam, é até uma parte reta do estado. Não sei se você consegue visualizar. Você olhando... Eu lembro. Pronto. Lá perto de Entre Rios. Jatapu, exatamente, ali em Jatapu. Você pegando o Jatapu, você faz uma linha reta para a direita. Então, Mapuera, o rio Mapuera e a aldeia de Mapuera está por ali, próximo ao estado de Roraima,
mas está ali no Pará já, mas naquela região ali. Eu diria, Mapuera está próximo, entre aspas, de Jatapu, por exemplo. Tanto que você tem aldeias Uai-Uai no Anauá e em Jatapu, porque eles migraram e vieram para essas regiões. Ah, eu já me localizei. A gente foi fazer coleta de solos em Entre Rios e a gente chegou a conversar com os Uai-Uai pra gente ir lá na comunidade. Não sabia que essa... Dali do Entre Rios, se você vai para leste, você vai chegar em Mapuera, mas já tem no que estado do atravessar Pará. o rio, né? É isso, mas já no estado do Pará. Mesmo. Inclusive, tem até uma estrada que tentaram abrir que passa por aquela região. Isso, existe maneira de você ir para aldeias Uai-Uai em Jatapu e em Anauá. Agora, Mapuera não, Mapuera tem que ser avião ou barco, não tem jeito não. Tá, uma coisa que eu fiquei curioso, no seu mestrado você falou que a sua fonte de pesquisa foi os Yanomamis e as cartas, os registros que você teve acesso a tudo. Isso. Né? Esses detalhes que você está contando aí, por exemplo, de que o peito do Eucá estava cheio de récuras, isso tá nos relatos também, ou isso aí já foi fonte oral? Isso daí, na verdade, é uma literatura que eu fiz dos antropólogos que há muitos anos trabalham com os Uai-Uai. Eu cito dois, que é o Rubens Caixeta, que é uma autoridade no Brasil com relação aos Uai-Uai, e existe uma antropóloga norte-americana que é Catherine Howard, que também ela é autoridade, ela tem estudos que tratam dessa questão. Mas existe um livro, não é um livro científico, vamos dizer assim, foi escrito por um repórter americano, foi escrito em 1957, salvo me engano, onde ele fez entrevistas com os indígenas, e isso gerou um livro lindo de se ler que se chama O Pajé de Cristo, em português. Tem em português esse livro, onde você percebe ali um pouco da narrativa dos próprios Uai-Uai. Então, e esse livro é utilizado, já peguei uma dissertação de mestrado que o autor ele usa esse livro para tentar compreender. Então, essa compreensão deste Uai-Uai anterior à conversão, só pela literatura, não tem como. Olha que barato, a gente está aqui na 95.9 FM Universitária com o programa Por Dentro da Ciência, dando sequência ao programa Evangelização Indígena com o professor Alfredo do Departamento de História da UFRR. Alfredo, emendando essa pergunta que eu fiz, a primeira pergunta sobre as fontes, para fazer essa segunda. Você pegou como pesquisa, você acabou de falar, livros e relatos. Okay? Isso. Essa parte mais cosmológica, você, pelo que eu entendi, você tirou... Pela literatura. Isso. Porque os Uai-Uai hoje estão convertidos, né? Não tem como. Você chegou e você teve muito contato, quer dizer, deve ter entrevistado, deve ter conversado bastante, por exemplo, com a viúva do Eucá. Sim, duas entrevistas com Você ela. chegou a comentar com eles essas interpretações desses autores? Sim. E aí, o que é que eles falavam? Porque é o que o Pacoba falou, quem conta um conto aumenta um ponto. Sim. Eles concordavam como não, era que eles viam? Eles simplesmente não falam sobre o assunto. Eu insistia o tempo todo, eles se recusam a falar do passado. É aquilo que eu falei, é o não dito. Com a própria Armuri, eu perguntei, por exemplo, essa questão das pedrinhas, ela ria, né? A resposta, no geral, é não, mas nessa época a gente era enganado. Não, nessa época a gente Mas, Alfredo, errado, uma pergunta. Esse não dito, essa não conversa, essa não propagação, é entre eles e, digamos assim, o homem branco, ou nem entre eles conversam? Porque eu fico imaginando... Não, é nem entre eles. Nem isso entre eles. Isso é tabu. Para o Uai-Uai, sobretudo de Mapuera, de Inajá, estou pensando aqui nas aldeias que eu visitei ali ao longo do rio Mapuera, mas eu fiquei mais em Mapuera por ser maior. Pacoba é tabu, não tem jeito. Você vai conversar com eles não querem saber de conversa sobre isso, e não vamos falar sobre isso. Porque se nós falarmos sobre isso, nós vamos estar falando sobre o poderio, aí vem o discurso teológico, né?
nós vamos estar falando sobre o reinado de Satanás, nós sofremos muito à época, etc, etc. Então, eles se recusam e entre eles não falam de jeito nenhum. Tanto que eu disse, quando eles descobrem que alguém está, deixa eu usar uma palavra compreensível, né, ser mais didático aqui, quando eles percebem que tem alguém que está flertando com o xamanismo, eles vão lá e agem imediatamente. Não de forma violenta, eles não são violentos, não há nenhum problema com a integridade física, mas há sim uma ação rígida sobre a pessoa e até sobre a família. Eles não querem isso de jeito nenhum. Eles rejeitam... Nem como conservação de uma cultura? Não, nada. Eles não querem em absoluto. Eles dizem, mas nós somos cristãos, não tem... Tá, Alfredo, deixa eu fazer um comentário aqui. A gente que te conhece sabe que você é pastor, mas você tem uma visão, de certa forma, muito receptiva a conversar sobre outras religiões, a ter uma visão muito aberta. Não seria, talvez, papel também de vocês, como missionários, chegar para eles, olha, o fato de você discutir um assunto não significa que você vai concordar com ele, que você vai retornar aquilo. Porque eu fico pensando, de certa forma, você não está perdendo cultura, não está perdendo conhecimento. Não, já perdeu. Por exemplo, as gerações recentes, as últimas 2 gerações, elas não sabem o que é um IAS, como a indumentária que ele tinha, como que ele se tornava, ele não sabe nada sobre recorde, em absoluto. E aí o que é que você tem? Você tem o processo de ensino, né, ou escolarização, seja como for, e aí não tem jeito, porque a escola ela vai trazer essa nossa mentalidade, esse nosso raciocínio, então não tem como. Uma coisa que eu tentei lá foi isso, eu conversei, Pacoba, como a Armuri, por exemplo. A Armuri era esposa do Elcar, viu todo o processo, conversão, perguntei a questão dos porcos. Quando você pergunta alguma coisa que favorece ao cristianismo, aí eles respondem. Eu perguntei sobre a questão dos porcos e ela me narrou detalhadamente como foi. Ele trouxe os porcos, colocou no meio da aldeia, mandou ela cozinhar, ela morria de medo, estava morrendo de medo de fazer aquilo, fez tal. Mas quando eu insisti, e eu insisti muito, eu dizia assim, gente, vamos falar, não tem nenhum problema, vamos tentar compreender. Eles dizem, não, Alfredo, não. Esse tipo de assunto, se você insistir, não tem conversa. Quando da sua intervenção oral com eles sabiam da sua posição cristã de pastor? Sabiam, foi por isso que eu entrei lá. E por isso que eles se sentiram, vamos dizer assim, à vontade para me conceder entrevista. Em Mapuera eu fui 2 vezes. A primeira vez eu fiquei 14 dias, depois na outra vez eu fiquei um pouquinho mais. Cheguei aí 2 vezes lá, porque é muito difícil, muito caro ir para lá também. E você sabe como é que é a vida de pesquisador no Brasil. Mas eles, interessante, eles me receberam como pastor. Eu falei para eles que eu estava ali escrevendo e tudo, isso não tem problema. Mas eu percebi que eles estranharam, eles demonstravam estranhamento quando eles perceberam que um pastor estava querendo saber sobre a religião tradicional deles antes da conversão. Eles falaram, olha, isso não é assunto para você. Eu disse, não, é sim, eu sou pesquisador, etc, etc. Então, assim, toda essa visão anterior à conversão, o meu lastro foi a literatura, porque não consegui da parte dele. Eu, pelo menos, particularmente, não consegui. Deixa eu retornar lá no início, que o barato desse programa é esse. A gente vai por todos os caminhos, mas a ideia é transmitir essa divulgação científica. A ciência não é só estar fazendo aquilo que o pesquisador acha que tem que fazer, não. É saber traduzir o que você fez para o público. Lá no começo, você estava comentando que esse xamã, ele se submetia a um conselho. Lembra que você comentou e eu... Você falou Wai-Wai ou Yanomami? Wai-Wai, se eu não me engano. Você tinha... do Irã, comparava eles... Sim. Olha, hoje é assim. Hoje é assim, antigamente não? Não, antigamente o que acontecia? Você tinha uma certa independência dessa parte. Existia, obviamente, os conflitos entre xamãs, porque um queria ser mais poderoso que o outro. Nessa estrutura de raciocínio, né, que é chamado hoje de perspectivismo, que é essa estrutura, vamos dizer, mental e que inclui a cosmovisão, a cosmologia dos indígenas,
ela diz o seguinte: ninguém, pra você ter uma ideia, ninguém morre de morte natural, por exemplo. Toda pessoa que morre, alguém mandou matar. Então eles têm que descobrir quem mandou matar para também ir lá e matar alguém da parte deles. Então esse é, vamos dizer, quando você fala isso, alguém pode ser um animal. Não. É porque o animal também é gente. O animal é gente. O perspectivismo é o seguinte: quando você está andando na mata e você se depara com uma onça, por exemplo, um dos dois vai se impor. Quem se impõe sobre o outro, acabou, o outro está frito, tá entendendo? Então, por quê? Porque a onça também é gente. Não, é como eu falo, é o contrário. Por que nós estabelecemos que um cão é um bicho? Porque ele não tem espírito, ele não tem alma, ele não tem raciocínio. Neles não. A diferença é o corpo só, é a capa. Por exemplo, nós três estamos diferentes aqui, não estamos? Estou com essa camisa, você com essa e ele com aquela. Essa é a diferença. Se a gente, me permita a expressão, tem que ficar pelado, tomar banho num banheiro, os três são homens. Numa linguagem bastante simplificada, é assim que o indígena vê o mundo. Na verdade, o animal ele tem uma capa diferente da dele, mas dentro dele são iguais. Entende? Por isso que porco é gente, beija-flor é gente, o tamanduá é gente, entende? Essa concepção de humanidade e animalidade, a deles está completamente na contramão da nossa estrutura de raciocínio. Totalmente. Por isso que não existe nos indígenas, não existe incorporação, não existe animismo, isso tudo é bobagem, entende? Esse tipo, não existe isso. O que existe, obviamente, é esse trânsito do espírito que é exatamente o que os iguala. Em outras palavras, para o indígena, a onça tem alma, então ela é gente. A diferença não é que eu tenho e ela não tem. Não, ambos temos. Então qual é a diferença? É o físico. É a capa. E é uma capa mesmo. Deixa eu voltar a essa questão do receio dos Wai-Wai em conversar sobre essa parte mais antiga. É só entre os Wai-Wai que existe essa rejeição, esse receio de falar? Pergunto por quê. Você não teria como, de repente, estudar essa parte via história oral de outros povos que conviviam com eles? Entendi. Entendeu? Estudar de forma indireta? Uhum. Bom, primeiro a gente tem que perceber o seguinte: os Wai-Wai, eles possuem esse fenômeno de conversão, que é muito difícil você encontrar isso em comunidades indígenas. Você tem comunidades indígenas que são... Mas hoje, quando você fala o Wai-Wai, você logo conecta com o cristianismo. Você conecta. Uma outra etnia que também tem mas tem um contato muito mais longo, eu não sou especialista, né? Que são os Makuxi, os Wapixana, eu não sou especialista nele, então eu vou ser bem econômico para não falar também tolice aqui. Mas esses indígenas do Lavrado, eles têm um contato já de muito tempo com chama homem branco, homem ocidental. E você tem um processo de conversão, seja para o católico, seja para o protestante. Mas você tem uns fenômenos que são interessantes. Por exemplo, Aleluia é um ritual que um missionário, salvo me engano, é um missionário anglicano. Ele veio... agora eu estou em dúvida se é um missionário anglicano ou um católico. Como eu disse, eu não sou especialista, né? Mas um missionário chegou e disse assim: não, vocês têm que voltar. Mas voltar para quê? E aí eles começaram a criar uma conflação, uma união de várias práticas que une cristianismo, une xamanismo. E aí você tem um ritual hoje que é muito comum em algumas aldeias do Lavrado. Eu li artigos de pesquisadores que falam que os católicos, uma ala católica, sobretudo a ala progressista, né, essa ala mais marxista, mais de esquerda, tenta fazer isto. Eles tentam juntar a narrativa cristã à narrativa da religião tradicional deles. Eles têm. Então, eles tentam fazer muito isso. Aqui em Roraima mesmo... Quando você fala isso, seria uma coisa parecida com o que os negros fizeram no candomblé? A gente tem entidades que são... seria uma coisa desse...
Não exatamente. Tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Mas os afrodescendentes... Tem um nome que dá para esse... Sincretismo. Assim, as ciências sociais hoje, ela já não, ela torce um pouco a cara quando fala sobre sincretismo, porque sincretismo dá a ideia de que você juntasse muitas pedrinhas, mas você identificar, junta pedra branca, preta e cinza num balaio, tá misturado, tá, mas você identifica, essa aqui é branca, essa aqui é cinza, fica meio complicado. Na verdade, o que aconteceu com os afrodescendentes foi uma reação deles. Tem uma tese, tem uma teoria muito interessante do Michel Certeau, que é um filósofo, que ele fala sobre isso. Ele fala sobre a teoria da trampolinagem. Ele vai dizer que, mesmo que o europeu venha com as suas tecnologias, mas esse, que de certa forma está sendo oprimido pelo europeu, ele tem trampolinagem, ele tem malandragem, vamos dizer assim. Então, no caso, os afrodescendentes, eles utilizaram isso. Num português bem coloquial, né? O português é burro, então ele quer que a gente seja católico, mas vamos fazer o seguinte, bota a imagem e por trás dele uma pedra. Então os portugueses chegavam lá, e como estás a fazer? Tá, não, tá aqui, são todos cristãos e tal. E na verdade eles estavam ali tendo contato com as suas entidades, os seus orixás. No caso dos indígenas, em missões católicas, o viés vem pelo missionário, é o missionário que... É aquilo que o Pacopaíba expressou até como uma certa preocupação. Os missionários católicos, sobretudo de ala progressista, eles é que dizem para o indígena, não, vamos voltar, vamos, entre aspas, né, que seja muito entre aspas, vamos misturar aí o cristianismo com a sua visão de mundo e tal, vamos formar aí uma síntese, né, uma síntese religiosa. Então essa é, obviamente, a diferença. No caso dos Waiwai, isso não acontece. Primeiro porque eles rejeitam o cristianismo católico romano, de matriz católica. Eles rejeitam, porque são evangélicos. Eles tiveram algum contato antes ou durante a evangelização com o catolicismo? Não. Primeiro contato, que foi uma ação de conversão, foram os protestantes. Eles não tiveram contato, porque antes dos protestantes terem contato com eles, o contato que eles tinham era com os Wapixana. Os Wapixanas eram o elo entre eles e os comerciantes aqui da região do Bonfim e tal, era assim que se dava, a não ser que você tinha ali viajantes ou garimpeiros que eventualmente passasse ali e tivesse contato com eles, mas o contato mesmo de conviver, de um ocidental morar com eles e levar à escola, etc., todo esse aparato, porque o trabalho missionário ele tem um aparato tecnológico, né? Não existe só a conversão ao cristianismo. Você tem, por exemplo, o letramento. O letramento é uma coisa muito forte para o Waiwai, por exemplo. Quando eles dizem o seguinte, o papel fala. Explica para os nossos ouvintes o que seria letramento. Seria alfabetizar, né? Ele se tornar alfabetizado. Letrado. E isso para eles era uma coisa muito forte, porque no início era uma mágica para eles. Tem uma história que contam, não exatamente dos Waiwai, mas que representa isso. Um indígena, que não sabia ler, né? Ele ia, o missionário dizia assim, olha, vá lá na venda e me traga isso aqui. Aí lá estava escrito, uma dúzia de laranja, uma palma de banana e tal. Ele ia, entregava o papel pro comerciante, o comerciante entregava. No meio do caminho, ele, vou comer uma laranjinha aqui, umas bananinhas e tal. Ele chegava, o missionário olhava para o papel e olhava para as frutas e tá faltando 2 laranjas aqui e 3 bananas. Aí ele, não sei o que aconteceu. Como é que ele sabe? Aí o indígena pensava, rapaz, como é que ele sabe disso? Aí num dado momento ele perguntou, como é que você sabe disso? Ele disse, porque tá aqui no papel, Aí o indígena falou, o papel é mágico, ele fala. O que o indígena fez? Foi lá, comprou, chegou no meio do caminho e falou, abriu um buraco, enterrou o bilhete, e comeu. Miserável, agora você não vai ver eu comer, não vai fofocar. Porque ele abriu um buraco e enterrou o bilhete. E comeu as frutas. Depois desenterrou, pegou o bilhete e levou. Então, veja, é essa questão, porque você tem um conflito de visão de mundo, de cultura, de simbolismo. Então, o letramento, ou a alfabetização, né, para que os nossos ouvintes entendam melhor, isso era muito forte para eles. Então, por exemplo, ler era uma coisa importante. Tem um outro detalhe. Por que o cristianismo atraiu também? Porque para se tornar um xamã, vamos usar uma linguagem também aqui do colóquio, rapaz, era uma pedreira.
Você se tornar um xamã, isso é uma coisa muito demorada, muito sofisticada, né, do ponto de vista da cultura Waiwai. E geralmente os xamãs eram aqueles que tinham um pouco mais de idade, quando chegavam nesse status. Agora não. Agora, o que é para ser pastor? Tem um estudo ali teológico missionário, e ele pode ser ordenado pastor, ele se torna um líder religioso. Então esses antigos diziam assim, isso primeiro gera até uma certa inveja e tudo, melhor dizendo, um conflito, mas depois eles diziam assim, rapaz, o cristianismo é melhor mesmo, porque a gente se torna xamã, a gente se torna líder muito mais rápido, né? Muito mais jovem, isso para nós é interessante. Então aí, quer dizer, esse conjunto de situações que coincidem com a pregação dos missionários é que faz com que os Waiwai se sintam atraídos pelo cristianismo. Alfredo, hoje, como é que se dá a relação deles, dos Waiwai, desses pastores, com a missão evangélica, com o pessoal que evangelizou? Total interação. Então, ainda há uma assistência, mandar material? Existe. Geralmente as missões, elas mantêm algum ponto de contato. Por exemplo, existem missionários que trabalham aqui no Jatapu e Anauá, missionários que vão, alguns moram lá, outros vão. No caso de Mapuera, você já tem não só a presença missionária, mas você tem a presença... Anauá, São Luís do Anauá, que você está falando. Isso, é na região. Em Mapuera, você já tem ali como é que chama? O funcionário da saúde, né? Tem um nome, o profissional da área da saúde. Você tem o professor, que vai lá, é um professor que é contratado para estar lá. Então, isso também, de certa forma, ajuda. A última missionária a sair dos Waiwai saiu agora. Recentemente, ela até faleceu. Eu a conheci, uma senhora que morou entre eles, morou com eles. Eu acho que 48 anos. Tanto que ela saiu e para ela foi horrível. Ela era norte-americana. Ela saiu, Irene Benson, ela saiu, mas foi aos prantos, ela não queria sair, ela tinha que sair por conta da saúde, da idade, tanto que ela foi para os Estados Unidos, e você via os relatos dela nas mídias, ela muito abatida, ela dizia, eu quero voltar para a minha terra, eu quero voltar para o meu povo, e tanto que ela morreu, ela foi para os Estados Unidos e logo morreu. E tu tem alguma informação se uma pessoa... passou 48 anos, deve ter outras passaram muito menos, eles carregam, acho que alguma coisa da cultura deles, exatamente, deles indígenas. Eu falo isso porque eu estava vendo uma entrevista do Pedro Cardoso, aquele Agostinho lá da Grande Família, ele está morando em Portugal. Isso. E ele disse que aprendeu muita coisa em Portugal em relação à conservação de lixo, porque o europeu, nesse sentido, tem outra cultura diferente. Então ele disse que observa isso com muita gente que vai para lá, de assimilar essas coisas relacionadas à natureza, ou seja, assimilar a cultura deles, né? Se observa isso nos missionários, sem quando eles dúvida nenhuma. Todo encontro cultural, o que se estabelece são trocas simbólicas. Não tem essa história de que o missionário vai lá e mantém a sua... De jeito nenhum. Eu almocei na casa da Irene Benson e ela preparou na época, não sei se foi uma anta ou um macaco, alguma coisa assim, ela cozinhou, pegou lá, deram para ela gostavam muito dela, né, muito tempo lá, ela chamava ela de Chacha, que é como se fosse mãezinha, alguma coisa, e ela preparou muito bem, ela nem sabia ir ao supermercado. O que eu quero dizer com isso? Sim, quando o missionário... as conversões, elas não são unilaterais. Não é só o indígena que se converte. O missionário também se converte a aspectos simbólicos dos indígenas. A começar pela língua. Porque a praxe da missão protestante é aprender a língua do indígena. Isso já é uma conversão brutal, porque você sabe que a estrutura linguística... E no teu trabalho, Alfredo, você analisou, de certa forma, algum conflito dos missionários por ter contato com a cultura indígena? Tem, o doutorado tem isso. Também tem isso? Tem. E fala um pouco, que tipo de conflito você identificou? Por exemplo, tem um missionário chamado, já falecido, Rodney Lewis. Ele vem... no caso dos Yanomami, ele vem para os Yanomami. Então o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: ele tinha um armazém, ele contratava indígenas para fazer pequenos serviços, limpeza, alguma coisa, e pagava dando quinquilharias, machado, essas coisas. Quer dizer, nem são quinquilharias, algumas eram até muito úteis para eles.
Mas ele dizia o seguinte, dizia assim, olha, o pagamento vai acontecer na quarta-feira à tarde. Aí vinha o indígena e trabalhava na quinta de manhã. Aí terminou o trabalho, ele se colocava na porta do missionário e dizia, eu quero receber. Ele disse, não, eu já disse, o recebimento se dá na quarta à tarde. E aí o indígena dizia, não, mas por que eu vou esperar esse tempo todo? Pô, não, porque você tem que ter ordem, nós temos que ter ordem, blá, blá, blá. Então, você tem, claro que você tem você tem vários aspectos que geram choque e conflito. Você quer ver outra coisa? Os indígenas, quando eles se reúnem, eles sentam em círculo, né? Isso aí é comum às sociedades mais simples, no sentido de serem aldeadas e tudo. Quando ele vai para a igreja, o que o missionário faz? Coloca em círculo? Não, coloca um atrás do outro, tipo o ônibus, né? E eles pensam assim, por que eu tenho que ver a nuca do cara da minha frente? Eu não estou vendo o rosto dele, eu não estou vendo também o rosto do outro. E isso gera, obviamente, conflito. Agora, o grande conflito que você percebe da parte dos missionários são os indígenas que se convertem, vamos dizer assim, ao cristianismo, mas depois voltam. Eles largam tudo, vão para o mato e se tornam xamã. Isso que na verdade é o chamado, que seria o abandono da fé. Eu tive contato com muitas cartas onde os missionários eles lamentam muito isso, dizendo que é difícil, porque o indígena não se converte, etc, etc. Mas isso também ocorre porque o missionário ele não tem uma visão técnica da cultura. Ele vai olhar para o indígena a partir da sua cultura. Os primeiros missionários protestantes que vieram aqui, eles tinham a visão do bom selvagem. Por quê? Porque ele baseava a visão do indígena nos indígenas da América do Norte, Sioux, Apache, que eram índios fortes, né? O norte-americano tem muito isso, né? Os índios verdadeiros americanos são fortes e tal, viris. Vieram pra cá e perceberam que não deu certo. Aí eles têm a experiência com os Waiwai. A conversão e tudo vai pro líder. Aí eles vão pros Yanomami e dizem assim, agora nós vamos converter os Yanomami. Aí o que eles carregam? Carregam a imagem do Waiwai, que não tem absolutamente nada a ver com os Yanomami, e aí é um desastre no sentido de que... desastre na perspectiva do missionário, que fique claro, né? A frustração da parte do missionário, porque os Yanomami não se convertem. Alfredo, eu despertou uma curiosidade aqui. Durante esses 2 programas, você tem sempre usado, que eu acho fantástico isso, referências de filósofos, de historiadores, para embasar as suas ideias. Eu quero voltar um pouco no fazer da sua pesquisa, a mão na massa. Sou orientador do doutorado, foi a mesma de mestrado? Foi, a mesma. E aí, a minha curiosidade é esse fazer. Você está com um objeto de estudo que é uma cultura, um povo, que tem registros de pessoas que foram lá e fizeram a interpretação, e aí você pega, pelo que eu entendi, um embasamento teórico de filósofos, de historiadores, antropólogos. Nessa pesquisa, nesse fazer, o que é que lhe guia a escolher determinados autores que vão subsidiar as suas conclusões do seu trabalho? Eu falo isso porque a gente é físico, eu e o professor Pacobo Leonardo está aqui nos ajudando. A gente tem um objeto, pelo menos no meu entender, mais palpável para estudar. E vocês, das humanas, tem que pegar... escorregadio. Aquele autor está dizendo, isso não torna uma coisa... A pesquisa tendenciosa para um tipo de opinião, já que é mais emitir de opinião, no teu trabalho específico, o que é que te guiou olha, esse autor é melhor para mim, esse não é bom? O que é que guia você numa pesquisa dessa? Eu vou iniciar a resposta dizendo uma coisa que os meus colegas das humanidades vão ficar muito bravos comigo, né? Mas as humanas... Próximo entrevistado vai ser um colega de departamento seu, então... Pronto. Bom, qual é o meu lastro teórico? Eu sou culturalista, eu sou da história cultural. Isso significa dizer que eu estou muito próximo da antropologia. Então, da antropologia e da sociologia. Isso significa dizer que os meus teóricos, na grande maioria, eles são ou antropólogos,
ou sociólogos. Digo isso porque algo interessante precisa ser colocado aqui, até para que os nossos ouvintes tenham essa informação. A história das áreas das humanidades, a história é a que menos possui teorias específicas para a história. Nós temos, por exemplo, a história oral, que é uma área belíssima, aí sim somos nós, historiadores. A ideia de você lidar com fontes, né, sejam elas orais ou escritas, isso é do historiador. Mas, para interpretar a sociedade, por exemplo, o meu objeto foi encontro cultural, missionário e indígena. O que eu vou utilizar aqui? Eu utilizei os antropólogos. Então eu utilizei os antropólogos que trabalham especificamente a mesma área que eu trabalho, que é essa questão dos religiosos, dos cristãos com os indígenas. A minha orientadora, ela é especialista em missionários capuchinhos entre os indígenas no Maranhão. Ela é especialista nisso. Os livros que ela escreve são todos voltados a esse trabalho missionário católico. Daí o interesse dela na minha pesquisa. Ela vamos dizer assim, entre aspas, me seduziu para estar com ela, e o que foi muito bom para mim, para estar na pesquisa. Por quê? Porque nós tínhamos essa compatibilidade, vamos dizer assim. E esses teóricos que você usa são em comum acordo com ela, apesar dela ser especialista numa parte cristã, e você protestante? Isso, ela é católica e eu protestante, né? Sem dúvida nenhuma, porque esses teóricos todos que trazem essa ela é amante de Pierre Bourdieu, né? Que é um filósofo que trabalha na área das ciências sociais e que trabalha essa questão de culturalismo, religiosidade também. Mas eu diria o seguinte: ela me conduziu, né? Porque eu era um relés pesquisadorzinho, né? E ela me orientava. Ela foi fundamental para mim, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu cresci muito com ela, entende? Porque eu lembro que eu tinha um viés meio estruturalista das grandes estruturas, e com ela eu fui no particular, foi muito bom. Eu lembro que você comentou a sua visão marxista de mundo, ela derrubou espaço. E Alfredo, pra gente encerrar, e hoje, o que é que você tem trabalhado? Tem dado continuidade, tem orientado nessa linha? Eu não tenho trabalhado especificamente trabalho missionário, ou seja, eu tenho hoje um tema um pouquinho maior. A minha pesquisa, né, o meu grupo de pesquisa chama-se História das Religiões e Religiosidades. Então eu trabalho isso, que inclui o trabalho missionário, os encontros missionários, etc. Inclui, mas eu ampliei um pouquinho mais para estudar. Eu tenho um colega que agora está terminando o doutoramento dele, que é um antropólogo, e a especialidade dele, por exemplo, é o islamismo. A gente está muito junto em pesquisas e tal. Tem um outro que trabalha esses movimentos pentecostais, neopentecostais, e aí as religiosidades sem nenhuma distinção, então sejam de qualquer matiz, a gente estuda isso do ponto de vista da história e do ponto de vista da cultura. Muito bom, Alfredo. Olha, 2 programas fantásticos. Que bom, agradeço. E essa discussão da gente entender o fazer e a interpretação do pessoal das ciências humanas, que eu acho que é a riqueza desse programa, é divulgar a ciência. E para mim ciência vai desde eu espero um dia até um programa de brincadeira divulgar ciências ocultas. Será que tem alguém que vem falar? Claro. Muito obrigado, Alfredo. Só um detalhe, né, Roberto? Vocês estão muito bem decididos, né? Os físicos é ciência, não tem o que discutir. Nós das humanas que fica brigando, né? Tentando provar que é ciência. Isso é outro papo interessante também. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado, professor. E agradecemos vocês, ouvintes, por estarem conosco aqui na 95.9 FM Universitária. Contamos com vocês na próxima terça-feira, às 10 horas, no Por Dentro da Ciência. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.